Para cada 3 televisores vendidos no mundo, um vem da China. É uma estatística impressionante que redefine o poder industrial. Num mercado global que vende mais de 231 milhões de aparelhos todos os anos, uma nação transformou a sua população massiva numa força de trabalho imparável, alimentando linhas de montagem gigantescas que funcionam dia e noite. Mas como eles fazem isso? Por trás das paredes de aço dessas fábricas colossais, existe um mundo oculto, um lugar onde folhas de vidro são mais finas que papel, LEDs são menores que grãos de arroz, e milhões de circuitos minúsculos são unidos. Como é que o caos de peças brutas se transforma na máquina de entretenimento elegante e poderosa que domina as nossas casas? A jornada da fabricação começa, não com aço ou plástico, mas com o silêncio. A jornada começa na parte mais importante, o ecrã. Entramos em salas limpas, massivas. Aqui, o ar é mais puro do que em qualquer outro lugar na Terra. A poeira e a umidade são controladas ao segundo, com uma precisão absoluta. A razão para este extremo? As apostas são incrivelmente altas. Mesmo uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode arruinar um painel de ecrã inteiro. Um erro que custa centenas de dólares e destrói o produto antes mesmo de ele nascer. O processo é delicado. 2 folhas de vidro ultra finas, polidas até um nivelamento absoluto, entram na linha. Elas são pressionadas juntas como uma sanduíche impossível. No meio reside a camada de cristal líquido. Este é o elemento mágico, a chave que determina como cada pixel individual se ilumina ou muda de cor. Na superfície da primeira folha de vidro, algo incrível acontece. Milhões de transistores microscópicos são organizados com uma precisão que lembra uma cidade em miniatura. Cada um age como um interruptor minúsculo, um porteiro que controla a luz. Na segunda folha, os engenheiros aplicam os filtros de cor, vermelho, verde e azul. Estas 3 cores primárias, quando combinadas em diferentes intensidades, são tudo o que é necessário para produzir milhões de tons únicos. Para garantir que a luz seja guiada com precisão total, filmes polarizadores são anexados na frente e atrás do painel, direcionando o caminho de cada feixe de luz. Quando todas as camadas são fundidas em perfeita harmonia, o painel LCD leve nasce. Mas, neste momento, ele está morto, está escuro. Ele não pode brilhar sozinho. Para que esses milhões de pixels ganhem vida, eles precisam de um parceiro oculto. O painel LCD, por si só, não pode criar luz. Ele só pode bloqueá-la ou deixá-la passar. A luz real vem de trás. É o sistema de retroiluminação LED. Este sistema invisível, colocado diretamente atrás do vidro, é o que transforma o painel silencioso numa tela de imagens vibrantes. E aqui, nas extensas linhas de montagem, no meio de robôs e máquinas, as mãos humanas ainda desempenham um papel vital. Trabalhadores com uma destreza impressionante montam cuidadosamente as tiras de LEDs ao longo das bordas da estrutura. Cada LED é posicionado estrategicamente para garantir que a luz se espalhe uniformemente por todos os cantos do ecrã. Estes LEDs são espantosamente pequenos, não maiores que um grão de arroz, mas, coletivamente, são suficientemente poderosos para iluminar todo o ecrã. No entanto, milhares deles operando juntos geram um calor intenso. O calor é o inimigo da eletrônica. Para combater isso, cada um é soldado firmemente numa folha de alumínio. O metal age como um dissipador de calor gigante, puxando o calor para longe dos LEDs e mantendo as luzes frias durante a operação contínua. Mas a luz bruta que eles emitem ainda é demasiado áspera, demasiado direta. Ela criaria pontos quentes e sombras no ecrã. Para resolver isso, a luz passa por uma folha de plexiglass transparente. Ela age como um difusor, espalhando os feixes, eliminando pontos quentes e garantindo um brilho suave e uniforme. Camadas de filmes ópticos são empilhadas por cima, afinando o brilho e equilibrando as cores. Quando a retroiluminação finalmente se casa com o painel LCD, a transformação está completa. O sanduíche sem vida de vidro agora pode exibir imagens brilhantes e em movimento. O coração visual da TV está pronto. Mas ainda é apenas um ecrã silencioso. Ele não tem inteligência. O ecrã pode brilhar, mas não tem cérebro. Ele não sabe o que mostrar, que som produzir ou como transformar pixels em imagens em movimento.
para ganhar vida, ele precisa das placas de circuito eletrônico, o coração e o cérebro do dispositivo. É aqui, nestas placas verdes complexas, que bilhões de sinais são processados a cada segundo. Na linha de montagem, os técnicos ficam em longas fileiras. Cada um lida com uma tarefa precisa, com mãos rápidas e firmes. Eles colocam componentes minúsculos em placas de circuito nuas. Transistores, condensadores, resistores, processadores. Cada peça é como uma peça de puzzle microscópica, que, quando unida, forma uma rede complexa de controlo. Esta rede decide como as imagens aparecem, como o som é entregue e quão instantaneamente a TV responde ao toque de um botão. Assim que as peças estão no lugar, a placa passa por um banho de solda derretida. Juntas, brilhantes e uniformes aparecem, fortes o suficiente para garantir um fluxo de energia estável, sem curtos-circuitos. Mas a automação não é tudo. A supervisão humana continua vital. Trabalhadores espreitam através de lentes de aumento, verificando cada caminho, cada ponto de solda. Eles procuram a menor falha potencial, porque eles sabem que uma única ligação defeituosa, uma solda fria, pode parar todo o sistema. Na placa principal, as portas de entrada são adicionadas: HDMI, USB e LAN. São as portas para a TV comunicar com o mundo exterior. Finalmente, todos os elementos, ecrã, retroiluminação e circuitos, reúnem-se. A mistura sem vida de vidro e plástico transformou-se numa máquina inteligente, mas toda esta coleção frágil de vidro, circuitos e fios está exposta, está vulnerável. A televisão precisa de uma camada final, uma armadura protetora. Ela deve proteger a delicada estrutura interna contra choques, poeira e o estresse mecânico do transporte. Este passo crucial ocorre na área de moldagem de alta pressão. Aqui, o plástico é moldado com uma precisão incrível. A tampa frontal, as molduras laterais e o painel traseiro são formados. Eles devem ser fortes o suficiente para proteger os componentes sensíveis, mas leves o suficiente para os trabalhadores manusearem. Quando as peças chegam à fase final de montagem, a precisão torna-se tudo. Cada peça é cuidadosamente posicionada, ajustada até a menor fração. Elas têm de encaixar-se perfeitamente com os circuitos e o frágil ecrã interno. E aqui está o perigo. O menor desalinhamento, apenas alguns milímetros, pode ser fatal. Poderia criar uma pressão desigual sobre o frágil ecrã de cristal líquido. O resultado? Deformação da imagem, manchas de luz, ou até mesmo uma racha catastrófica que destrói o ecrã. É por isso que cada movimento aqui é medido, deliberado e exato. Parafusos, clipes e soldas térmicas fixam cada ligação, fundindo os elementos separados numa única unidade sólida. O televisor já não parece um trabalho em progresso, parece inteiro, polido e pronto. Mas será que a sua aparência corresponde ao seu desempenho? Antes de poder deixar a fábrica, ele deve enfrentar a pista de obstáculos. Pode parecer que a TV está terminada, mas antes que possa ser certificada e enviada, deve passar por uma série de testes de qualidade rigorosos. O processo começa com a inspeção da imagem, o fator que define a experiência do utilizador. O ecrã inteiro é digitalizado por câmaras de ultra alta resolução e sensores ópticos altamente sensíveis. Eles são capazes de detectar os mais ínfimos pixels mortos, aqueles que ficam permanentemente escuros ou acesos, perturbando a uniformidade da imagem. O sistema também mede o brilho, a consistência em toda a superfície, identificando áreas que estão demasiado brilhantes, demasiado escuras ou que mostram fugas de luz. Testes de cor são realizados usando escalas de gradiente e sequências de vídeo em rápido movimento, avaliando a precisão do tom e a suavidade nas transições. A seguir, os testes de áudio. Os altifalantes e os caminhos de sinal são levados ao limite. Eles são forçados a passar por uma ampla gama de frequências, desde graves profundos até agudos nítidos. Eles funcionam por períodos prolongados para garantir que o som permaneça claro, livre de distorção ou zumbido. Finalmente começam os testes de resistência. As TVs são ligadas e desligadas milhares de vezes. Elas são operadas dentro de câmaras que simulam temperaturas e umidade extremas, do calor do deserto ao frio ártico. Elas são até submetidas a fortes vibrações, imitando as tensões de um longo e turbulento transporte marítimo.
Somente após sobreviver a todos estes desafios, a televisão ganha o seu selo de certificação. Está provado que é resistente, mas, neste momento, ainda é apenas uma peça de hardware sem vida. Falta-lhe a alma. Depois de passar por todas as rigorosas inspeções, a TV é hardware puro. Para transformá-la num dispositivo verdadeiramente inteligente, o passo final no chão de fábrica é carregar o software. Os trabalhadores conectam cada unidade a computadores especializados que instalam o sistema operativo juntamente com as aplicações básicas. Este cérebro digital é o que permite à TV não só exibir imagens e produzir som, mas também conectar-se à internet, abrir plataformas como YouTube ou Netflix e ligar-se a outros dispositivos no ecossistema doméstico. Os engenheiros, então, executam uma série de verificações funcionais. Eles testam a rapidez com que o controle remoto responde, medem a estabilidade da ligação Wi-Fi, verificam a capacidade da TV de executar múltiplas aplicações sem falhas, garantindo que o sistema seja intuitivo para o utilizador. Somente quando cada funcionalidade opera sem problemas, da conectividade à navegação, a televisão pode oficialmente ganhar o nome de Smart TV, um centro de entretenimento completo, pronto para ser embalado. Com a montagem e as inspeções concluídas, a TV entra na fase final da sua jornada, preparando-se para deixar a fábrica. Os trabalhadores colocam cada unidade em armações de espuma moldada, com cada canto firmemente preso para minimizar a vibração durante o transporte. O corpo da TV é então envolto em sacos antiestáticos e película protetora de plástico, garantindo que a superfície permaneça livre de riscos. Em seguida, os aparelhos são embalados em caixas de cartão multicamadas. Caixas resistentes, claramente impressas com números de lote, códigos QR e datas de produção. Isto permite um rastreamento preciso e eficiente em toda a cadeia de abastecimento. Acessórios como o controle remoto, cabo de alimentação e manual do utilizador são cuidadosamente organizados no interior. Estas caixas são empilhadas em paletes, envoltas em filme extensível e movidas para armazéns centrais. A partir daí, milhares de contentores são carregados e enviados, viajando por estrada, mar e ar para todos os cantos do globo. No momento em que uma TV chega à sala de estar de alguém, ela representa mais do que um dispositivo eletrônico. É o produto de um vasto motor industrial. O resultado de centenas de pessoas, máquinas e processos rigorosamente coordenados que trabalham juntos para alcançar a perfeição em cada unidade. Por trás dessa frágil concha, existe um motor tecnológico completo. Das salas limpas que montam ecrãs aos trabalhadores, que colocam cada pequeno LED, passando por placas de circuito microscópicas e software inteligente. A China transformou a sua mão de obra e escala numa máquina de produção massiva, fornecendo centenas de milhões de TVs para o mundo. Mas a questão permanece: será que a velocidade e o custo por si sós serão suficientes para manter a sua posição contra nações que se concentram na inovação e na força da marca? Imagine uma montanha colossal de lixo. Todos os anos, a humanidade despeja 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos no mundo, sufocando oceanos e envenenando o solo. Parece um apocalipse lento e inevitável, mas e se a salvação não estivesse numa tecnologia futurista de silício, mas a crescer silenciosamente na lama, a uma velocidade de 1 metro por dia? Na China, existe um exército verde de 6 milhões de hectares pronto para a guerra contra a poluição. Mas não se engane, isto não é apenas jardinagem. Para salvar o mundo, esta planta terá de sobreviver a um inferno industrial. Ela será esmagada com a força de um comboio de carga, queimada em fornos mais quentes que a lava vulcânica e cortada por lasers cirúrgicos. Como é que uma simples erva oca se transforma num material mais duro que o carvalho e mais limpo que o carvão? Bem-vindos ao renascimento industrial. A nossa jornada começa no coração pulsante do sul da China, onde a natureza opera numa escala que o cérebro humano tem dificuldade em processar. Diante de nós, estende-se um oceano verde infinito. São bilhões de hastes de bambu, erguendo-se em direção ao céu como pilares de uma catedral viva. Mas a paz desta floresta é uma ilusão. Se escutarem com atenção, ouvirão o som da nova era industrial, o rugido agudo e implacável das motosserras. Esqueçam a imagem romântica do agricultor com um machado na mão.
Isto é uma colheita de alta velocidade. Um único trabalhador, armado com uma serra potente e anos de experiência, transforma-se numa máquina de precisão. Ele avança pela vegetação densa, derrubando gigantes de 20 metros de altura em questão de segundos. O som é rítmico, o grito do motor, o estalo da fibra a ceder e o baque surdo da haste a atingir o solo úmido. É uma dança brutal e eficiente. Os números aqui são estonteantes. Um homem consegue abater 150 árvores por hora. Multipliquem isso por milhares de trabalhadores e terão uma das maiores operações de extração de biomassa do planeta. Assim que o bambu cai, o cronômetro começa a contar. Imediatamente, as lâminas removem os ramos e a base. Não é apenas limpeza, é estratégia. Ao cortar no ponto certo, eles garantem que a raiz sobreviva para lançar um novo rebento na próxima estação. É uma fábrica que se autorregenera, uma fonte inesgotável de matéria-prima que alimenta uma indústria de 3 mil milhões de dólares. Mas o bambu, deitado no chão da floresta, ainda é apenas uma planta. Para se tornar um produto, ele precisa de iniciar uma viagem longa e perigosa. A logística de retirar milhões de toneladas de madeira de montanhas íngremes é um pesadelo de engenharia. Em muitas destas encostas, as rodas não giram e os motores falham. É aqui que o passado vem em socorro do futuro. Cavalos de carga fortes e estáveis descem trilhos estreitos carregando feixes pesados de bambu, numa cena que poderia pertencer ao século XIX, mas que alimenta as fábricas do século XXI. Quando o bambu chega finalmente ao sopé da montanha, a escala muda. Gruas mecânicas agarram dezenas de troncos de uma só vez, carregando caminhões gigantescos que gemem sob o peso da carga verde. O destino? As estações de purificação. O bambu bruto está cheio de vida, insetos, açúcares, amido, coisas que a indústria odeia. Para se tornar imortal, o bambu tem de ser purificado. Primeiro, brocas industriais perfuram cada nó da haste oca. Depois, elas são mergulhadas em rios correntes ou tanques de lavagem. A água torna-se turva à medida que a sujidade da floresta é lavada. Mas a verdadeira ameaça é invisível. A resina e o açúcar no interior das fibras atraem térmitas e bolor. Num processo rigoroso, as hastes são esfregadas e fervidas, removendo qualquer vestígio de doçura que possa atrair a decomposição. E então, o sol entra em cena. Campos gigantescos transformam-se em mares dourados, onde milhões de hastes são deixadas a secar. Sob o calor intenso, a umidade evapora e a fibra endurece. O verde vibrante desaparece, substituído por um amarelo pálido, duro como osso. Agora, ele já não é uma planta viva, é um material de construção estático, pronto para ser moldado pela vontade humana. Nas fábricas de processamento, serras automáticas, mais rápidas que o piscar de um olho, fatiam as hastes em secções idênticas, 300 peças por hora. A uniformidade é obsessiva. A natureza cria o caos, mas a indústria exige ordem, e essa ordem está prestes a ser imposta com uma pressão esmagadora. Entramos agora no templo da força bruta, a fábrica de placas de construção. Aqui, o objetivo é audacioso: pegar numa planta que é 90% ar e transformá-la em algo tão denso e resistente quanto o betão ou o aço. As tiras de bambu, descascadas e alinhadas, parecem frágeis isoladamente, mas a união faz a força. Elas são empilhadas, camada sobre camada, impregnadas com adesivos de alta tecnologia e empurradas para dentro da boca de uma prensa hidráulica monstruosa. O que acontece a seguir é visceral. A máquina desperta e placas de aço descem com uma força titânica de 500 toneladas. Imaginem o peso de uma locomotiva inteira ou de 3 aviões Boeing concentrado em cima destas fibras vegetais. Sob esta pressão insana, a estrutura celular do bambu colapsa e funde-se. O ar é expulso violentamente. O que sai da prensa já não é madeira, é um supermaterial. É denso, pesado e incrivelmente duro. Estas novas placas de aço vegetal são então enviadas para as serras de precisão. O som muda do grave da prensa para o agudo das lâminas de diamante a cortar o material. Faíscas voam. O cheiro de madeira queimada enche o ar. Lasers medem cada aresta com precisão microscópica.
Cada placa que sai desta linha é perfeitamente lisa, reta e pronta para suportar o peso de edifícios, o tráfego de pisos de aeroportos ou as intempéries de fachadas modernas. É a vitória final da engenharia sobre a biologia, uma erva transformada em pedra. Mas nem todo o bambu é destinado a construir. Algum é destinado a queimar. A atmosfera muda drasticamente. Saímos dos pavilhões limpos e barulhentos para um lugar escuro, quente e silencioso. Estamos diante dos fornos de carbonização. Aqui, o bambu não será preservado. Será sacrificado para renascer como energia pura. Trabalhadores empilham milhares de tubos de bambu dentro de fornos de barro abobadados. É um trabalho meticuloso. O ar precisa de circular, mas não demasiado. Quando a câmara está cheia, a porta é selada com tijolos e uma argamassa de lama, trancando o bambu numa tumba hermética. O fogo é aceso por baixo. A temperatura começa a subir. 200 graus, 400 graus, 600 graus. Dentro do forno, a magia negra da química acontece. A água ferve e desaparece. A celulose desfaz-se. O bambu está a sofrer uma pirólise controlada. Durante 5 a 7 dias, ele queima sem chama, num calor sufocante de 700 graus Celsius. Quando os mestres do forno finalmente quebram o selo de argila, o calor que escapa é suficiente para queimar as sobrancelhas. Mas o que está lá dentro é magnífico. O bambu tornou-se carvão negro, brilhante como obsidiana. Ao bater numa peça, ela tilinta como vidro ou metal, não como madeira. Este carvão ativado é uma esponja molecular, pronta para filtrar água, purificar ar ou arder nos churrascos do mundo inteiro sem deitar fumo. O fogo não destruiu o bambu, purificou-o até a sua essência elementar de carbono. Mas a revolução industrial do bambu não é feita apenas de força e fogo, é feita também de delicadeza e higiene. Numa outra ala da fábrica, o ambiente parece um laboratório farmacêutico. O ar é filtrado e o barulho é o zumbido suave de servos motores. Aqui, o bambu está a ser preparado para tocar nos nossos lábios. Estamos a falar das palhinhas e talheres reutilizáveis, a linha da frente na batalha contra o plástico descartável. Para as palhinhas, apenas o bambu jovem e perfeito é selecionado. Máquinas de torno automatizadas, rápidas e precisas, agarram cada pequena secção. Brocas de alta rotação limpam o interior, removendo a membrana natural num piscar de olhos. O processo de polimento é hipnótico. Lixas finas giram a velocidades vertiginosas, transformando a casca rugosa numa superfície dourada e suave como seda. Não pode haver farpas, não pode haver erros. Depois, elas passam por túneis de esterilização UV e calor seco, garantindo que nenhum micro-organismo sobreviva. Ao lado, robôs com braços articulados esculpem colheres e garfos a partir de blocos sólidos. Um raio laser azul dança sobre a superfície de cada peça, gravando logótipos e marcas em milissegundos. O cheiro aqui é de madeira tostada e limpeza. Cada palhinha que sai desta linha é uma pequena vitória, menos um tubo de plástico a flutuar no Oceano Pacífico. É a prova de que a produção em massa pode ser uma força para o bem. E finalmente, chegamos ao processo mais místico e estranho de todos. Um lugar onde a culinária encontra a metalurgia, o sal de bambu. Este não é um tempero comum, é o resultado de uma tortura térmica repetida. O processo começa com a colheita de sal marinho bruto, que é socado para dentro de tubos grossos de bambu. As extremidades são seladas não com tampas, mas com uma argila amarela especial, rica em minerais, extraída das profundezas do solo chinês. O bambu torna-se um recipiente, um útero para o sal. Estes foguetes de sal são empilhados num forno especial e submetidos a um calor apocalíptico, 1000 graus Celsius. É mais quente do que a temperatura necessária para derreter alumínio. O bambu incendeia-se instantaneamente e transforma-se em cinza. A argila racha. O sal derrete, tornando-se líquido como água, absorvendo o óleo do bambu e os minerais da terra. Mas uma vez não chega. O bloco de sal endurecido é quebrado, moído, colocado em novo bambu e queimado outra vez. E outra vez. E outra vez. Em alguns casos, este ciclo repete-se 9 vezes. A cada passagem pelo fogo, o sal muda.
Ele perde a cor branca e torna-se cinzento, depois roxo e, finalmente, preto como a noite. O que resta é um cristal sulfuroso, carregado de propriedades medicinais, que vale o seu peso em ouro. É a alquimia suprema, transformar ingredientes baratos num produto de luxo através da aplicação implacável de energia térmica. Olhem para trás, para o caminho que percorremos. Tudo começou com uma simples haste verde numa floresta silenciosa. Vimos essa haste ser transportada por cavalos e caminhões, lavada em rios, esmagada por prensas com a força de um comboio, carbonizada em fornos infernais e polida por lasers futuristas. Aquele pedaço de erva é agora o chão onde pisa, o carvão que aquece a sua casa, a palhinha na sua bebida e o sal na sua comida. A China transformou uma planta antiga numa máquina econômica imparável, provando que a resposta para o nosso pesadelo de plástico não está em inventar novos materiais sintéticos, mas em aplicar engenharia extrema ao que a Terra já nos deu. O bambu é a prova viva de que a indústria não tem de ser inimiga do planeta. Com pressão suficiente, calor suficiente e engenho suficiente, podemos construir um mundo novo a partir do chão que pisamos. A era do aço e do plástico está a chegar ao fim. A era do bambu acaba de começar. E agora que viu o poder desta transformação, pergunto-lhe: qual será o próximo material a renascer através do fogo e da pressão? Para descobrir, subscreva o canal Poder da Indústria. A próxima mega fábrica espera por nós. Imagine que você está dirigindo agora mesmo, ouvindo o zumbido suave dos pneus no asfalto, mas logo acima do teto do seu carro, a realidade é um pesadelo físico. Milhões de toneladas de água do mar exercendo uma pressão esmagadora, suficiente para destruir um submarino. A única coisa que impede o oceano de invadir o seu mundo é uma parede de concreto e aço montada com uma precisão que desafia a própria natureza. Parece ficção científica, mas é a realidade brutal dos túneis subaquáticos. Como a humanidade consegue construir estruturas colossais no meio de sedimentos instáveis e pressões mortais, onde um único erro de cálculo significaria uma catástrofe instantânea. Neste documentário do Poder da Indústria, vamos descer às profundezas para revelar como transformamos o impossível em rotina, criando as artérias invisíveis que mantêm o mundo conectado. A batalha para conquistar o fundo do mar começa muito antes de qualquer máquina tocar a água. É uma guerra de informação. A primeira fase de qualquer projeto dessa magnitude é um levantamento exaustivo e quase paranoico do leito marinho. Engenheiros e geólogos não podem se dar ao luxo de adivinhar. Eles precisam saber exatamente o que está lá embaixo. Navios de pesquisa varrem a topografia submarina com tecnologias avançadas, enquanto sondas perfuram profundamente o solo para coletar amostras de rocha e sedimentos. Eles estão caçando o inimigo invisível, extratos de rocha fraturada, bolsões de gás ou lama instável que poderiam engolir equipamentos pesados. Analisar a estabilidade de suporte do fundo do mar é questão de vida ou morte para o projeto. Mas a engenharia moderna não é apenas sobre força bruta, é sobre coexistência. Durante todo o planejamento, o impacto ambiental é calculado meticulosamente. A equipe deve garantir que os ecossistemas marinhos frágeis não sejam dizimados pela construção. Medidas de mitigação de ruído são implementadas para não ensurdecer a vida marinha, e recifes artificiais são frequentemente instalados para criar novos habitats, provando que o aço e a natureza podem dividir o mesmo espaço. Somente quando o mapa do desconhecido é totalmente desenhado, a verdadeira operação industrial começa. Para atravessar águas calmas com um fundo do mar estável, os engenheiros recorrem a uma técnica que transforma a construção civil em um espetáculo naval: o método do tubo imerso. Esqueça a ideia de construir debaixo d'água. Aqui nós construímos monstros de concreto em terra firme para depois ensiná-los a nadar. Em gigantescas docas secas, operários fabricam segmentos de túnel que são verdadeiros titãs. Um único elemento padrão pode atingir 217 metros de comprimento, mas é o peso que faz o chão tremer. Cada segmento pesa mais de 73 mil toneladas. Isso é mais pesado do que muitos navios de guerra totalmente carregados. Esses blocos são fabricados com uma precisão milimétrica, pois qualquer imperfeição na superfície tornaria a vedação impossível.
Dentro dessas cavernas de concreto, já existem compartimentos prontos para rodovias, ferrovias e corredores de serviço para manutenção futura. Quando estão prontos, a doca é inundada e a física assume o controle. Esses colossos flutuam e são rebocados para o mar aberto por um exército de pontões e guindastes especializados. Eles são posicionados com precisão de GPS sobre trincheiras previamente escavadas no fundo do oceano. O processo de descida é tenso e lento, mas o verdadeiro milagre acontece no fundo, a conexão. Juntas de borracha maciças são colocadas entre os segmentos. Quando a água entre eles é bombeada para fora, a pressão hidrostática, a mesma força que tenta esmagar o túnel, empurra as peças uma contra a outra, criando um selo estanque perfeito. Para garantir que o túnel não flutue de volta à superfície devido ao empuxo, ele é coberto e enterrado sob toneladas de areia e cascalho, desaparecendo no leito marinho. Mas quando o mar é muito violento ou o fundo muito irregular para essa dança delicada, precisamos de uma abordagem mais agressiva. Quando não podemos descer de cima, precisamos perfurar através da terra. Entra em cena a máquina mais sofisticada, já criada para o subsolo, a tuneladora, ou TBM. Isso não é apenas uma broca, é uma fábrica móvel colossal, totalmente autônoma, capaz de escavar, remover detritos e construir paredes de concreto simultaneamente. Na frente dessa besta mecânica reside o segredo de seu poder. Uma cabeça de corte maciça, com quase 12 metros de diâmetro e pesando mais de 200 toneladas. Esta face giratória é um pesadelo para qualquer rocha, armada com 140 discos de corte de aço de alta resistência. Quando a máquina acorda, a cabeça gira a cerca de 2,7 rotações por minuto. Pode parecer lento, mas a força é devastadora. Ela aplica uma pressão de até 400 bar contra a face da rocha. Isso é força suficiente para pulverizar granito sólido em segundos. O material escavado é engolido para uma câmara atrás da cabeça de corte, onde é misturado com espuma e água para equilibrar a pressão da terra e evitar que o túnel desmorone sobre a máquina. Essa lama é então transportada para a superfície em uma esteira contínua para descarte, mas a TBM é também uma construtora. Na sua retaguarda, braços robóticos instalam segmentos de concreto pré-moldado, formando anéis que se tornam a pele permanente do túnel. Um sistema de injeção de argamassa preenche imediatamente o vazio entre o concreto e o solo, selando tudo. Cilindros hidráulicos, então, empurram a máquina para frente, apoiando-se nos anéis recém-colocados, em um ciclo eterno de escavar, instalar, avançar. A cada 90 minutos, um novo ciclo se completa. Operando 24 horas por dia, essa máquina avança cerca de 20 metros diariamente, criando ordem a partir do caos geológico. Mas até mesmo esse gigante tem seus limites. Quando a rocha é dura demais para os dentes de aço, a engenharia volta à força bruta dos explosivos. Em lugares onde a geologia é implacável e a rocha é dura demais para as máquinas, a solução é a energia química pura, o método de perfuração e detonação. É um processo lento, perigoso e que exige nervos de aço. Tudo começa com a perfuração de dezenas de furos precisos na face da rocha, seguindo um padrão geométrico calculado por computadores. Em seguida, explosivos em cartucho são inseridos profundamente nesses orifícios, conectados por detonadores elétricos. Não é uma explosão aleatória, é uma demolição controlada. Os detonadores são cronometrados em sequências de milissegundos para quebrar a rocha de forma eficiente, minimizando vibrações que poderiam danificar a estrutura. A segurança é paranoica. Todos os sistemas de ventilação são desligados para que a onda de choque não os destrua e a resistência elétrica de cada fio é testada. Quando o comando de fogo é dado, a terra treme. Cada detonação consome entre 80 e 100 kg de explosivos, avançando o túnel cerca de 1,5 metro por vez. Após a explosão, há um silêncio tenso de 20 minutos para ventilar a fumaça tóxica, antes que os humanos possam entrar para inspecionar e remover os escombros. Repetindo isso de 9 a 18 vezes por dia, o túnel avança na base da explosão. No entanto, debaixo d'água, esse método é arriscado. As ondas de choque podem matar a vida marinha
e as vibrações podem causar rachaduras fatais nas rochas, permitindo a entrada do mar. Por isso, ele é usado apenas quando absolutamente necessário. Mas e se não pudermos explodir e nem usar a TBM? Quando a tecnologia de ponta falha e a força bruta é perigosa demais, resta a escavação tradicional, um testemunho da persistência humana. Muitas vezes, isso começa com a construção de um poço vertical profundo, uma garganta que desce da superfície até o nível do túnel. Esse poço é a única conexão com o mundo exterior, usado para baixar máquinas, materiais e trazer os trabalhadores de volta à luz do dia. Lá embaixo, em solos traiçoeiros, operários usam ferramentas de corte hidráulicas montadas em braços mecânicos para raspar a terra camada por camada. É um processo mais lento que a detonação, mas infinitamente mais seguro, pois evita vibrações que poderiam causar o assentamento do solo acima. A regra de ouro aqui é o suporte imediato. Assim que a terra é exposta, ela é coberta com concreto projetado e reforçada com arcos de aço pesados, malhas de metal e parafusos de rocha longos que pregam as camadas de solo umas nas outras. Mas o maior desafio é invisível: a pressão. O equilíbrio entre a pressão do ar dentro do túnel e a pressão da água fora deve ser perfeito. Se esse equilíbrio for quebrado, a água do mar invadirá com uma fúria incontrolável, inundando quilômetros de trabalho. Equipes de manutenção monitoram bombas de drenagem e sistemas de ar 24 horas por dia, mantendo a catástrofe sob controle. Quando o concreto seca e o aço é fixado, o túnel deixa de ser uma obra e se torna uma máquina viva de transporte. A segurança é projetada em cada metro. Muitos túneis modernos são construídos com 2 níveis, duplicando a capacidade de tráfego sem precisar cavar mais largo. Os carros podem viajar a constantes 60 km por hora, protegidos por um sistema de segurança redundante. Saídas de emergência estão posicionadas a cada 200 metros, oferecendo uma rota de fuga rápida em caso de incêndio. Antes de abrir ao público, o túnel passa por testes brutais de resistência à pressão, impermeabilização e ventilação. Mas a vigilância nunca termina. Centenas de sensores eletrônicos agem como o sistema nervoso do túnel, monitorando temperatura, umidade, vibração e pressão em tempo real. Eles enviam dados para uma sala de controle, onde engenheiros podem detectar o menor sinal de fadiga estrutural, muito antes de se tornar um problema. E para manter essa artéria limpa, veículos especializados com jatos de água de alta pressão percorrem o túnel periodicamente, removendo sedimentos e garantindo que os sistemas de drenagem nunca falhem. É essa combinação de força bruta e cuidado delicado que permite que essas estruturas durem décadas. Lá nas profundezas, onde a luz do sol é apenas uma memória e a pressão esmagaria um ser humano, nós construímos o futuro. O que antes eram barreiras intransponíveis, oceanos, baías, rios, agora são apenas caminhos de aço e inteligência. Cada metro desses túneis subaquáticos é mais do que concreto. É um monumento à coragem humana e à recusa em aceitar limites. Nós transformamos o fundo do mar em uma estrada segura. Se você ficou impressionado com a magnitude dessa engenharia e quer continuar descobrindo como a tecnologia molda o nosso mundo, deixe seu like e inscreva-se no canal Poder da Indústria. A inovação nunca dorme e nossa jornada está apenas começando. Todos os anos, o mundo produz mais de 60 milhões de toneladas de sabão. Uma figura enorme para algo que parece tão simples. Mas isto não é apenas um produto de limpeza. É a linha de defesa mais fundamental da humanidade. Com um mecanismo químico simples, ele quebra as membranas lipídicas que rodeiam bactérias e vírus, fazendo-os desintegrar-se e serem levados pela água. Esta química simples salvou milhares de milhões de vidas, desde surtos de cólera no século XIX até pandemias globais modernas. Por trás dessas barras brancas e lisas, existe uma filosofia de renovação, onde a própria natureza é transformada num símbolo de limpeza. O ingrediente-chave: óleo de girassol, o ouro líquido prensado de campos banhados pelo sol. Hoje vamos seguir a jornada notável de como esse ouro líquido se transforma nesta arma de higiene, um lembrete de que a pureza vem da nossa capacidade de recriar o que nos é mais familiar. A jornada da produção de sabão começa em vastos campos de girassóis iluminados pelo sol. Esta é a primeira e mais fundamental etapa do processo.
A qualidade das sementes colhidas determina a eficiência tanto da prensagem como da reação de saponificação posterior. Embora o sabão possa ser feito de muitos tipos de gorduras, como sebo animal, óleo de coco ou azeite, o óleo de girassol é cada vez mais favorecido. A planta prospera em climas quentes, necessita de cerca de 2.000 horas de luz solar por ano e requer mínimos produtos químicos agrícolas, reduzindo o seu impacto ambiental. A colheita começa quando os girassóis inclinam a cabeça e as costas ficam castanhas. Os agricultores usam medidores de umidade portáteis para verificar cada lote. A colheita só começa quando o nível de umidade da semente cai abaixo de 20%, um limiar crítico para evitar a quebra da casca e minimizar a perda de óleo. As colheitadeiras de girassol estão equipadas com cabeças de corte estreitas, ajustadas para aparar apenas as cabeças sem danificar os caules. Dentro da máquina, um tambor rotativo debulha suavemente as sementes das suas cabeças, enquanto ventiladores de ar sopram pétalas e detritos maiores. Parâmetros-chave, como a velocidade do tambor e a pressão do fluxo de ar, são constantemente monitorizados para preservar a qualidade do óleo. As sementes separadas são recolhidas em contentores ventilados para evitar a condensação e manter a sua secura natural. Logo após saírem dos campos, os caminhões carregados com sementes de girassol chegam à estação de recepção. Este passo é crucial para estabilizar a qualidade da matéria-prima antes da extração de óleo, uma vez que as sementes recém-colhidas ainda contêm impurezas e retêm alta umidade que pode levar à deterioração. Na área de entrada, as sementes são despejadas em tremonhas de carga que alimentam um sistema de peneiras vibratórias de múltiplos decks. Cada camada de peneira tem orifícios de tamanhos diferentes para separar palha, pó, fragmentos de casca e sementes vazias. Sopradores de ar de alta potência enviam uma corrente ascendente contra as sementes em queda, removendo detritos mais leves. Apenas os lotes que cumprem os requisitos de tamanho e peso passam para a secção de secagem. A secagem é realizada usando um fluxo constante de ar quente recirculado, mantido entre 100 e 110 graus Fahrenheit, ou cerca de 38 a 43 graus Celsius. Este processo opera continuamente durante várias horas, para reduzir a umidade da semente para 8 a 10%. A temperatura deve ser rigorosamente controlada. Se for demasiado alta, a estrutura do ácido gordo decompõe-se. Se for demasiado baixa, as sementes permanecem úmidas, permitindo o crescimento de bolor. Sensores de temperatura e umidade transmitem dados para um painel de controlo central, onde os engenheiros monitorizam o processo em tempo real. Assim que a secura-alvo é atingida, as sementes arrefecem naturalmente, passam por um separador de metais e uma unidade final de classificação. As sementes limpas, secas e uniformes são finalmente armazenadas em silos de aço selados, prontas para a fase de prensagem. Quando as sementes atingem o nível de umidade ideal, são transferidas para a área de prensagem, onde a essência preciosa no interior é extraída sob imensa pressão mecânica. Primeiro, as sementes são esmagadas por rolos de parafuso de aço gêmeos, partindo-as em flocos finos para melhorar a eficiência da extração. Este material triturado entra então numa prensa de parafuso. Aqui, forças de compressão que atingem vários milhares de libras por polegada quadrada espremem o óleo através de fendas finas. O líquido resultante é conhecido como óleo cru. O bolo de prensa restante é reaproveitado como ração animal ou convertido em biocombustível. O óleo cru nesta fase tem uma tonalidade dourada escura e contém impurezas naturais, como ceras e proteínas. Para estabilizar a sua qualidade, o óleo é suavemente aquecido entre 160 e 180 graus Fahrenheit, ou 70 a 80 graus Celsius, para remover a umidade. É depois filtrado através de membranas de celulose para eliminar partículas sólidas. Em instalações modernas, é aplicado um passo adicional chamado desparafinagem a frio. O óleo é arrefecido a cerca de 35 a 40 graus Fahrenheit, ou 1 a 4 graus Celsius. Isto permite que as ceras cristalizem e se separem por centrifugação.
Após a refinação, o óleo torna-se claro e amarelo pálido, com um teor de umidade abaixo de 0,1%. O óleo acabado é então armazenado em tanques de aço inoxidável herméticos, protegido da luz e do oxigênio, pronto para a próxima fase. O óleo de girassol refinado é bombeado para um vaso de reação, o coração de toda a linha de produção, onde ocorre o passo mais crucial, a saponificação. Esta é a reação química entre o óleo vegetal e um álcali forte, tipicamente hidróxido de sódio, ou NiOH. A reação produz dois produtos principais: sabão, o sal de sódio dos ácidos gordos, e glicerina, um umectante natural que mantém o sabão suave. Como o óleo de girassol contém níveis elevados de ácidos oleico e linoleico, promove uma reação estável, resultando numa espuma fina e textura leve. O óleo é aquecido entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 71 graus Celsius. Após isso, a solução de hidróxido de sódio é introduzida sob pressão controlada. Agitadores de hélice dupla operam continuamente para garantir uma mistura completa. Sensores monitorizam constantemente o pH, a temperatura e a condutividade para evitar excesso de álcali, um fator que pode causar irritação na pele. À medida que a reação se aproxima da conclusão, a mistura começa a engrossar. A cor muda de amarelo pálido para branco creme. Durante a fase final da mistura, são adicionados pigmentos naturais, como argila, carvão ativado ou açafrão da Índia para colorir o produto. O sabão cru é então separado da solução de glicerina e lavado com salmoura para remover impurezas antes de ser transferido para a área de neutralização. Após a neutralização, o sabão cru é arrefecido e moído em pequenos grânulos, conhecidos como noodles de sabão. Estes grânulos são alimentados num misturador de parafuso duplo, onde eixos contrarrotativos amassam o material continuamente para alcançar uma textura uniforme e maleável. Durante este processo, a glicerina é adicionada para reter a umidade, o sal puro aumenta a dureza. Óleos essenciais naturais, como lavanda, bergamota ou hortelã-pimenta, são pulverizados diretamente na câmara de mistura. Se for desejada a cor, pigmentos minerais naturais como argila vermelha ou carvão ativado são introduzidos na fase final. Cada parâmetro, temperatura, viscosidade e tempo de mistura, é cuidadosamente controlado. Isto garante que a fragrância e a cor se misturam uniformemente, resultando numa massa de sabão suave, macia e estruturalmente estável. Após a mistura completa, a massa de sabão suave e maleável é alimentada numa extrusora a vácuo, uma máquina responsável por comprimir, desaerar e homogeneizar o material antes da moldagem. Dentro da câmara de extrusão, um parafuso rotativo impulsiona continuamente o sabão para a frente sob alta pressão. A meio do corpo da máquina, uma câmara de vácuo remove todas as bolhas de ar microscópicas e bolsas de ar presas. Este passo é o segredo. Garante que o sabão extrudido emerge denso, sólido e com uma superfície perfeitamente lisa. Se os níveis de pressão ou vácuo não forem controlados com precisão, as barras acabadas podem mais tarde desenvolver vazios ou rachaduras. Assim que a pressão estável é alcançada, o sabão é forçado através de uma placa de matriz de aço. Sob compressão intensa, o material é extrudido em fios macios e uniformemente coloridos, um sinal de que a sua plasticidade está em níveis ideais. Estes fios são recolhidos e preparados para uma segunda passagem de extrusão, para aumentar ainda mais a densidade. Finalmente, a massa de sabão densa e uniforme é empurrada para fora através da cabeça da matriz em barras longas e contínuas. Para garantir que cada barra cumpre as dimensões precisas necessárias para a estampagem, estas barras extrudidas são enviadas através de uma máquina de corte automática. Sensores ópticos detectam a posição e a velocidade de movimento das barras de sabão, sincronizando a rotação do cortador com a taxa de extrusão. Esta precisão é crítica. Imediatamente após o corte, os tarugos de sabão são empurrados para moldes de metal por pistões pneumáticos dentro de uma prensa de estampagem hidráulica. A alta força de compressão compacta o sabão completamente, eliminando vazios internos e moldando a superfície exterior. Esta etapa transforma os tarugos recém-cortados em espaços em branco sólidos e uniformes.
Quando as barras de sabão moldadas ainda estão macias, passam para a gravação do logótipo. Moldes de aço gravados em relevo são suavemente aquecidos e pressionados contra a superfície do sabão por pistões pneumáticos, imprimindo marcas de marca nítidas e consistentes. Após a gravação, as barras de sabão passam por inspeção através de câmaras ópticas e verificações manuais de qualidade. Os técnicos examinam a profundidade e clareza do logótipo, bem como a suavidade e a cor. Os produtos que cumprem os padrões de qualidade são enviados para a linha final de embalagem. Antes de serem embaladas, são suavemente arrefecidas com um fluxo de ar seco para estabilizar a sua estrutura e preservar a fragrância. Cada barra passa então por uma máquina de embalar em película ou papel parafinado, onde a embalagem é selada com calor suave. As embalagens são automaticamente rotuladas com códigos de lote, datas de produção e origens. Os sabonetes embalados são então empilhados em caixas de cartão resistentes à umidade, selados e transferidos para armazenamento para expedição. Mas sabia que esta invenção tem mais de 4.000 anos? Foi criada acidentalmente na antiga Mesopotâmia. Ao ferver gordura animal com cinza de madeira, descobriram uma substância capaz de lavar a sujidade, dando origem ao próprio conceito de higiene. Sabia também que a glicerina, o subproduto natural da saponificação, é um umectante tão valioso que muitas vezes é separado e vendido separadamente a empresas de cosméticos. O sabão que usamos hoje é o herdeiro direto desta longa linha de inovação, um escudo silencioso aperfeiçoado ao longo de milênios. Dos campos dourados de girassol às barras de sabão puras e perfumadas. É uma jornada que une agricultura, química e engenharia precisa. Cada etapa, desde a colheita e prensagem do óleo até a saponificação, moldagem e embalagem, reflete como a humanidade transforma recursos naturais em produtos que servem à limpeza e à saúde. 60 milhões de toneladas. Da energia de 2.000 horas de luz solar à pressão de milhares de libras e a remoção de ar a vácuo. Toda esta engenharia complexa serve um propósito: criar o escudo mais simples, mais familiar e mais fiável que a civilização possui. No meio do deserto mais hostil do Médio Oriente, existe um rio. Mas este rio não foi feito por processos naturais ao longo de milênios. Foi construído pelo homem, escavado diretamente na areia, e transporta algo que desafia a lógica: o oceano. Mas como é que se transforma a água salgada, a água mais inútil do mundo para beber, numa fonte de vida capaz de sustentar uma nação inteira? E mais crítico ainda, como é que se impede que esse rio de bilhões de litros de água simplesmente desapareça nas areias sedentas do deserto antes de chegar ao seu destino? Durante décadas, o deserto de Negev, no sul de Israel, foi considerado uma terra morta, um lugar de desolação. O solo estava seco, gretado e era quase impossível cultivar qualquer coisa. Imagine um lugar onde o sol não é um amigo, é um inimigo. As temperaturas no verão sobem acima dos 43 graus Celsius, o que são 110 graus Fahrenheit. É um calor tão intenso que frita a paisagem. A chuva era uma memória distante, caindo apenas algumas semanas por ano. E mesmo assim, os aquíferos subterrâneos, as reservas de emergência, secavam lentamente, ano após ano. A agricultura, a linha vital desta jovem nação, estava à beira do colapso total. Cidades inteiras e quintas sobreviviam da água racionada, trazida em caminhões-cisterna que viajavam centenas de quilômetros. Era uma vida no limite da sobrevivência. No entanto, a apenas algumas dezenas de quilômetros desta paisagem implacável estava o mar Mediterrâneo, vasto, interminável e cheio de água salgada. Inútil para beber, inútil para a agricultura. Este contraste deu origem à aposta mais ousada e desesperada de Israel. Se a água doce não chegava ao povo, o povo teria de ir buscar o oceano e forçá-lo a entrar no deserto. O projeto Água do Deserto foi oficialmente aprovado no ano 2000. O custo? Quase 3.000 milhões de dólares. Não era um simples projeto de infraestrutura. Era uma aposta de tudo ou nada, com o futuro do país em jogo.
Mas antes que uma única gota de água pudesse ser canalizada, antes que uma única pá de terra pudesse ser movida para o canal, os engenheiros enfrentaram um inimigo silencioso e muito mais traiçoeiro, a própria areia. Não se pode construir uma hidrovia multibilionária em cima de dunas de areia que se movem com o vento. Seria como construir um arranha-céus em cima de água. A primeira tarefa foi, portanto, transformar o deserto árido num local de construção viável. Foi uma verdadeira batalha contra a geologia. Primeiro, eles precisavam de saber onde o chão era firme. Para isso, usaram tecnologia que parece saída da ficção científica, imagens de satélite de alta resolução e radar de penetração no solo. Basicamente, eles fizeram uma radiografia do deserto para mapear as dunas movediças e identificar as poucas áreas estáveis. Equipas de topografia viveram no coração do Negev durante meses, perfurando centenas de poços de teste, alguns com mais de 30 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 10 andares, apenas para estudar as camadas de rocha e areia escondidas. Só depois deste mapeamento é que o verdadeiro trabalho começou. Centenas de bulldozers, como um exército mecânico, foram mobilizados. O seu trabalho era achatar as dunas, cortando os cumes altos e redistribuindo essa areia para encher as áreas mais baixas. O objetivo era criar uma superfície lisa e equilibrada, mas a areia, mesmo achatada, continua a ser areia. Continuava a ser fofa e instável. A solução foi brilhante na sua simplicidade. Os engenheiros descobriram que injetar água na superfície solta ajudava a ligar os grãos. Então, longos braços de irrigação e tubos subterrâneos começaram a pulverizar quantidades controladas de água sobre o local. Assim que a areia atingia o nível certo de umidade, rolos compressores pesados, com tambores de aço maciço, passavam por cima, compactando a superfície, removendo todas as bolsas de ar e fixando as partículas no lugar. O barulho constante destes tambores ecoou pelo deserto durante meses. Era o som da areia movediça a ser transformada num alicerce firme, quase tão sólido como betão. Com o deserto literalmente pregado no lugar, começou uma das maiores operações de escavação da história moderna. A escala é difícil de compreender. Todos os dias, cerca de 70 mil toneladas de areia e solo eram removidas do Negev. 70 mil toneladas, todos os dias, ao longo de um corredor de construção que se estendia por quase 400 quilômetros. Mais de 1.200 engenheiros, operadores de máquinas e trabalhadores trabalharam em turnos rotativos, dia e noite, suportando o calor implacável do deserto. O canal em si foi desenhado com um perfil em U, largo, com cerca de 45 metros de largura na base e uma profundidade média de 7 metros. Mas a verdadeira maravilha não é o tamanho, é a precisão. Para permitir que bilhões de litros de água fluíssem naturalmente, usando apenas a gravidade, sem a necessidade de bombas dispendiosas que consomem rios de eletricidade, a inclinação longitudinal tinha de ser perfeita, e eles conseguiram. Uma inclinação de apenas 1 polegada, cerca de 2,5 centímetros, por cada 100 pés de comprimento, ou 30 metros. Imagine um campo de futebol. A inclinação de uma ponta à outra seria quase imperceptível a olho nu. Manter esta precisão ao longo de centenas de quilômetros é um feito de engenharia inacreditável. Mas todo este trabalho de escavação não valeria nada se a água simplesmente desaparecesse. O solo do deserto é sedento. Por isso, a fase de revestimento, a impermeabilização, tornou-se a mais crítica de todo o projeto. O leito e as encostas do canal foram primeiro nivelados com uma camada de areia fina, depois a armadura. Painéis de betão com 12 centímetros de espessura foram despejados no local, secção a secção. As juntas entre cada painel gigante foram meticulosamente preenchidas com selante de alcatrão quente. E por baixo de tudo, em áreas de solo instável, foi colocada uma camada extra de geomembrana de polietileno de alta densidade, HDPE. É o mesmo material usado para conter resíduos tóxicos, mas aqui foi usado para criar uma artéria totalmente impermeável. Mais de 350 quilômetros de canal foram selados desta forma, garantindo que nenhuma gota de água preciosa seria perdida para a areia.
Depois de mais de 15 anos de construção implacável, de trabalho árduo sob um sol escaldante, o canal inteiro entrou finalmente na fase de testes de água. Os engenheiros abriram as comportas. Lentamente, a água começou a fluir, secção por secção. Quando o primeiro fluxo de água correu pelo leito seco e gretado do canal, as regiões por onde passava explodiram em celebração. As pessoas dançavam nas margens. Os locais chamaram-lhe o dia em que o deserto voltou à vida. Onde quer que a água chegasse, os aplausos seguiam-na. Era um fluxo de esperança, o cumprimento de um sonho que gerações de agricultores tinham esperado a vida inteira para testemunhar. Mas no meio da celebração, permanecia um facto gigantesco e perigoso. A água que agora fluía não era um rio de montanha, era o mar Mediterrâneo. Estava carregada de sal. Não podia ir para as casas das pessoas, não podia ir para os campos. Na verdade, no deserto, o sal pode ser ainda mais perigoso e destrutivo do que a própria seca. Ele queima as raízes das plantas e envenena o solo, tornando-o estéril para sempre. Toda esta água, todos estes bilhões de litros, era por enquanto completamente inútil. Tinha de passar por um sistema de dessalinização inteligente, o verdadeiro coração tecnológico de todo o projeto. Para transformar esta água salgada, morta em água viva, ela é bombeada para fábricas de dessalinização gigantescas, entre as mais avançadas do planeta. O processo é uma sinfonia de engenharia química e física, e é aqui que a verdadeira magia acontece. Primeiro, a água do mar passa pela pré-filtragem. Pense nisto como seguranças de uma festa. A água ainda contém inúmeras partículas finas, micro-organismos e algas. Para os impedir de entupir o equipamento principal, a água é forçada através de tanques de filtração massivos. Lá dentro, membranas de fibra oca, finas como o cabelo, atuam como barreiras ultrafinas, bloqueando tudo o que não é água. Mas a fase decisiva, o momento que define todo o projeto, acontece no sistema de osmose inversa. A água pré-filtrada é agora colocada sob uma pressão imensa de dezenas de bares. Essa pressão força a água a passar através de membranas semipermeáveis. Cada poro nestas membranas é centenas de vezes mais pequeno que um fio de cabelo humano. É literalmente uma parede invisível. Esta parede permite que apenas as moléculas puras de H2O passem. O sal, os metais pesados, os químicos, tudo que não é água pura é barrado e deixado para trás. A alta pressão transforma a mistura salgada e turva num fluxo de água cristalina. Mas isto cria um novo e fascinante problema. A água fica demasiado pura. Torna-se quase água destilada, vazia, sem os minerais essenciais. E essa água não só tem um sabor morto, como também pode ser prejudicial para o corpo humano se bebida em grandes quantidades. A solução, eles têm de corrigir a água. Entram em ação sistemas de dosagem de alta precisão. Pequenas e controladas quantidades de cálcio e magnésio são adicionadas de volta à água. Isto reequilibra o pH, restaura um sabor limpo e natural e torna a água perfeita para consumo. Finalmente, a desinfecção. Potentes lâmpadas de luz ultravioleta ou ozono eliminam quaisquer micro-organismos resistentes que possam ter sobrevivido, garantindo segurança total. Agora sim, a água que era do oceano está agora mais pura do que a água de muitas nascentes e está pronta para a sua viagem de centenas de quilômetros através do Negev. O sistema, uma vez totalmente operacional, tem uma capacidade inacreditável. Pode transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora. Para se ter uma ideia, isso é água suficiente para encher 30 piscinas olímpicas a cada 60 minutos. Esta água flui para redes de irrigação gota a gota, uma tecnologia que o próprio Israel foi pioneiro em desenvolver. Em vez de desperdiçar água inundando os campos, este sistema entrega a água e os nutrientes diretamente à raiz de cada planta, poupando cada gota como se fosse ouro. E o resultado é uma transformação total, visível do espaço. Dezenas de milhares de hectares de terra, onde antes havia apenas pó e rocha, tornaram-se verdes. Onde havia apenas sol e calor, surgiram pomares de laranjeiras, vinhas, campos de trigo e fileiras de tamareiras carregadas de frutos.
Visto de satélite, o que se vê hoje é uma longa fita verde serpenteando através do deserto dourado. É a Artéria Verde de Israel, uma linha de vida artificial que liga o norte e o sul do país. Vilas foram reconstruídas, crianças tiveram escolas e quintas de alta tecnologia brotaram da areia. O que começou como uma luta desesperada de uma nação contra uma terra queimada transformou-se num projeto que mudou a própria natureza. Hoje, as laranjas que crescem no deserto de Negev não são um milagre. São a prova com 12 mil quilômetros de comprimento de que, no século XXI, o recurso mais valioso e poderoso do planeta não é o petróleo, nem o ouro, nem mesmo a água. É o pensamento de engenharia. Todos os anos, os Estados Unidos produzem mais de 130 mil milhões de pés quadrados de telhas de asfalto. É o suficiente para cobrir milhões de telhados em todo o país. Longe de serem apenas materiais de construção comuns, elas moldaram a aparência da arquitetura americana e tornaram-se uma parte vital da indústria da construção moderna. O valor das telhas de asfalto reside não apenas na sua durabilidade e capacidade de resistir à chuva e ao vento, mas também nas inovações técnicas por trás delas. Asfalto refinado, mantas de fibra de vidro reforçadas e uma camada protetora de grânulos minerais resistentes ao fogo. Todos estes elementos se unem num produto que pode parecer simples, mas que pode proteger casas durante décadas. O esqueleto invisível destas telhas é feito de fibra de vidro, e a fibra de vidro é feita de pedra. Pedra tão dura e tão firmemente cimentada que a maquinaria convencional não a consegue extrair. Tem de ser literalmente dinamitada. Como é que os engenheiros transformam rocha frágil e estilhaçada, vinda de uma detonação controlada, num escudo flexível e duradouro, capaz de proteger as nossas casas durante décadas? A viagem começa em vastas pedreiras de areia de quartzo. O arenito de sílica é uma rocha sedimentar rica em SiO2, disposta em camadas espessas e firmemente cimentada. Após levantamentos geológicos e padrões de perfuração cuidadosamente planeados, os explosivos são detonados. Isto cria uma rede de fraturas controladas, partindo a rocha em grandes blocos, prontos para serem carregados. Cada parâmetro é calculado com precisão para maximizar a eficiência, minimizando ao mesmo tempo o pó e as vibrações. Quando a explosão termina, o arenito parte-se em pedaços maciços. Escavadoras hidráulicas pesadas entram imediatamente em ação. Cada balde recolhe até 22 toneladas curtas de rocha e despeja-as em caminhões de transporte, com capacidade para 55 a 65 toneladas curtas. A pedreira funciona num ritmo constante. Bancadas em forma de degrau, cada uma com cerca de 35 a 50 pés de altura, são projetadas em toda a pedreira, dando às máquinas acesso de múltiplos ângulos, mantendo a parede estável. O arenito transportado não segue direto para a fábrica. Em vez disso, os caminhões param numa estação de processamento no local, projetada para reduzir custos de transporte e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da matéria-prima. A rocha é alimentada num triturador de maxilas primário. 2 pesadas maxilas de aço comprimem o material, reduzindo os blocos a pedaços com cerca de 2 a 4 polegadas. Este é o ponto ideal, suficientemente pequeno para o processamento seguinte, mas suficientemente grande para preservar a estrutura do grão de sílica. O material triturado passa então por uma peneira vibratória de múltiplos tabuleiros que separa peças demasiado grandes ou finas, ambas inadequadas para a produção de fibra de vidro. Apenas a fração com o tamanho e uniformidade corretos avança. A seguir, vem a fase de lavagem a alta pressão. A pedra é bombardeada com potentes jatos de água, com pressões entre 75 a 115 psi. Este processo rigoroso arranca o pó mineral, a argila e as impurezas da superfície. Não é apenas uma limpeza mecânica, melhora a pureza química, um fator essencial na fabricação de vidro. A água da lavagem é recolhida e recirculada. O resultado é uma sílica semi-refinada, limpa, consistente e totalmente qualificada para ser entregue à fábrica de fusão. Está pronta para a transformação de rocha em fibra. Após ser lavada, selecionada e seca, a areia de sílica refinada segue para a área de dosagem. Aqui, cada ingrediente é medido com precisão.
Calcário finamente moído é adicionado para ajustar a viscosidade, e carbonato de sódio para decompor a sílica e baixar o seu ponto de fusão. Algumas fórmulas também adicionam dolomite ou alumina, aumentando a durabilidade e estabilizando a cor do vidro. Uma vez preparada, a mistura é alimentada num forno contínuo, um processo que dura quase 2 dias e 2 noites. O forno é construído em 3 zonas: pré-aquecimento, fusão e condicionamento. Primeiro, no pré-aquecimento, o lote sobe lentamente para cerca de 1000 graus Celsius, eliminando a umidade. Depois, a fusão. As temperaturas sobem para mais de 1550 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão, liquefazendo toda a massa em vidro fundido. Permanece neste estado por quase 50 horas. Este tempo é longo o suficiente para purgar impurezas e libertar todos os vestígios de gás, até que a fusão seja completamente uniforme. Este é o passo que consome mais energia de todo o processo. Sensores infravermelhos e elementos de aquecimento elétricos regulam cada zona com precisão absoluta. Finalmente, na zona de condicionamento, o calor é ligeiramente reduzido. O vidro estabiliza e o fluxo fundido está pronto para fluir do forno para o próximo capítulo. Assim que o vidro fundido atinge a homogeneidade total, ele flui para bacias de distribuição. Estas estão equipadas com centenas de orifícios microscópicos. Estes orifícios não são de um metal qualquer, são feitos de uma liga de platina-ródio, capaz de resistir ao calor intenso e à corrosão. Sob a força da gravidade, o vidro flui através de cada abertura, formando filamentos tão finos como seda. Rolos de alta velocidade, girando a até 3.000 rotações por minuto, puxam estes filamentos, esticando-os até se tornarem fibras com apenas alguns microns de espessura, mais finas que um cabelo humano. Imediatamente a seguir, um spray de água a baixa pressão arrefece os fios, fixando a sua forma sem rachar a sua estrutura interna. Por fim, um revestimento químico especial é aplicado a cada fibra, melhorando a aderência e evitando a acumulação de estática. Toda esta transformação de vidro líquido para fibra sólida leva apenas alguns segundos, mas cada parâmetro deve estar sob controle rigoroso. Após serem esticadas e arrefecidas, as fibras de vidro mais finas que um cabelo humano são reunidas em feixes e guiadas para um sistema de enrolamento de alta velocidade. Cada fio passa por rolos revestidos a cerâmica que resistem ao desgaste, mantendo a tensão e o alinhamento estáveis. Se a tensão for muito leve, as fibras caem e emaranham-se. Se for muito forte, partem-se. É por isso que sensores de carga monitorizam cada milissegundo, mantendo a tensão estável em apenas 3 a 6 gramas por fio. No tambor de enrolamento, um guia servo-acionado move-se de lado a lado, depositando as fibras uniformemente. O movimento lateral é controlado com extrema precisão, menos de 0,2 milímetros de desvio, criando uma bobina perfeitamente lisa. A partir destas bobinas, centenas de feixes de fibras são alimentados em simultâneo num cortador automático. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam-nas em segmentos curtos, com cerca de 1 a 2 polegadas de comprimento. Ar comprimido sopra então as fibras cortadas para um tapete rolante em movimento, espalhando-as numa camada fina e uniforme. A pressão do ar e a velocidade da correia são afinadas cuidadosamente. Quando está uniformemente espalhado, o tapete entra na zona de pulverização do aglutinante. Uma névoa fina de resina fenólica ou acrílica reveste as fibras, ligando-as nos seus pontos de cruzamento. A aplicação é medida em microgramas por fio. Um conjunto de rolos lisos pressiona levemente o tapete molhado antes de este entrar num forno de cura de múltiplos tabuleiros. No interior, ar quente entre 390 a 480 graus Fahrenheit flui e cura a resina. À saída do forno, o tapete de fibra de vidro emerge. Tem uma espessura consistente, ligações internas fortes, mas mantém-se suficientemente flexível para o processamento futuro. É o esqueleto perfeito. Em cada telha de asfalto, o betume é o elemento central que define a impermeabilização e a resistência às intempéries.
Este material espesso e preto atua como uma armadura, protegendo o tapete de fibra de vidro da umidade e dos raios ultravioleta, mas não serve qualquer tipo de asfalto. O escolhido é o asfalto oxidado, modificado através da insuflação de ar a alta temperatura para elevar o seu ponto de amolecimento. Nas fábricas modernas, o asfalto é armazenado em silos aquecidos, entre 350 a 400 graus Fahrenheit, sempre pronto para a cobertura. Uma grande parte do fornecimento atual provém de pavimento reciclado. Estradas velhas são trituradas, peneiradas e purificadas até serem restauradas quase ao seu estado original. Isto não só reduz custos, mas também melhora a aderência. Algumas fórmulas vão mais longe, adicionando polímeros SBS para aumentar a elasticidade e prevenir fissuras. Se o asfalto é a armadura interna, os grânulos minerais são o escudo exterior. São a primeira linha de defesa contra o sol, chuva e tempestades. As pedras usadas são basalto ou granito triturados, minerais conhecidos pela sua dureza e estabilidade. A preparação começa nas pedreiras, onde a rocha é triturada em partículas entre 0,016 e 0,067 polegadas. Os grânulos são então lavados, secos e peneirados. Cada um recebe um fino revestimento cerâmico, criado pela cozedura de óxidos metálicos a altas temperaturas. Este revestimento não só fixa a cor, mas também confere às telhas uma vasta gama de tonalidades. Na linha de produção, os grânulos são uniformemente espalhados sobre o asfalto quente e pressionados por rolos pesados. Isto assegura que ficam firmemente incorporados. Assim que o revestimento de asfalto e minerais está completo, a folha contínua entra numa linha de arrefecimento por ar forçado. Esta é uma fase crítica que estabiliza a estrutura. Ventiladores axiais maciços são posicionados acima e abaixo do tapete, impulsionando correntes uniformes de ar frio. Esta redução gradual da temperatura segue uma curva térmica precisa, evitando o choque térmico, a principal causa de microfissuras no asfalto. Por baixo do tapete, rolos arrefecidos à água retiram calor da parte inferior. Sensores infravermelhos examinam a superfície em tempo real, rastreando a dureza e a temperatura. Se algum ponto estiver fora das especificações, braços pneumáticos removem a secção defeituosa. Uma vez totalmente arrefecida e estabilizada, a folha avança para uma estação de corte rotativa automática. Lâminas afiadas de carboneto de tungstênio cortam a folha em dimensões precisas, tipicamente 39 polegadas de comprimento por 13 polegadas de largura. A velocidade de corte é sincronizada com o movimento do tapete através de servomotores, mantendo o erro dentro de mais ou menos 0,012 polegadas. Para minimizar o desperdício, as aparas das bordas e as peças rejeitadas são recolhidas, refundidas e realimentadas no início da linha, criando um processo de ciclo quase fechado, praticamente sem perda de material. Logo após o corte, cada telha de asfalto segue para o tapete de inspeção. Aqui, trabalhadores qualificados assumem a responsabilidade pela revisão final antes da embalagem. Os inspetores observam cada folha passar, usando medidores e escovas macias para verificar a aderência dos grânulos. A cada 1000 telhas, uma amostra aleatória é enviada para o laboratório local. Aí, os técnicos testam a resistência à tração, a resistência à água e a durabilidade aos raios UV. Os resultados alimentam diretamente o sistema de controle de qualidade. Após passar na inspeção, as telhas movem-se para a linha de embalamento semiautomática. Cada telha é empilhada em fardos de 18 a 22 peças. Um braço robótico alinha as bordas. Aqui, uma prensa hidráulica comprime suavemente cada pilha, reduzindo o seu volume. Imediatamente, um filme elástico e resistente ao calor envolve firmemente o fardo. Cada embalagem é marcada com um código de barras, registrando o número do lote e os dados da linha. Finalmente, os fardos são dispostos em paletes de madeira, prontos para envio. Do arenito estilhaçado por uma explosão controlada até a linha de inspeção final, cada telha de asfalto viajou através de uma cadeia industrial complexa e exata, medida ao milímetro.
Cada telha é mais do que apenas um pedaço de material de construção. É o produto da ciência dos materiais moderna, da automação avançada e dos olhos e mãos hábeis dos trabalhadores em cada etapa. Hoje, milhares de milhões de pés quadrados destas telhas cobrem telhados em todo o mundo. Por trás daquela superfície familiar e escura, existe uma cadeia de valor inteira, otimizada, refinada e constantemente reinventada.